Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando tesouros da Palavra de Deus da semana 1 a 7 de janeiro, que tem o tema Console os que estão ansiosos. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos partes de nossas reuniões da vida e ministério. Nesse vídeo nós estaremos juntos preparando tesouros da Palavra de Deus, assim como alguns irmãos me pediram para preparar, assim eu estou fazendo e agradeço já antecipadamente os irmãos que me pediram com antecedência, para que assim eu pudesse ler, meditar, me preparar mentalmente e ainda tem que editá-lo e postar. Então, realmente, requer tempo. Então, se você tem essa designação, gostaria de uma base, de alguma ajuda para poder elaborar, iniciar, me peça com antecedência para que assim eu possa preparar. Fechado? Muito bem. Dito isso, vamos iniciar Tesouros da Palavra de Deus. Console os que estão ansiosos. Então, podemos começar da seguinte forma. Podemos dizer que esse período que tivemos da pandemia foi um divisor de águas. Muitas pessoas se achegaram à organização, algumas que estavam afastadas já há muito tempo, e infelizmente muitos deixaram também a organização de Jeová pela ansiedade, ou seja, por estar vivendo esse momento tão difícil e não ter tido uma base, um sustento, uma ajuda para que eles pudessem realmente continuar firmes na fé e não deixar que as situações vividas atrapalhassem a sua espiritualidade. Podemos dizer que Eliú, ele fez com que Jó mantesse a sua espiritualidade quando passou pelaquela situação tão difícil que foi uma doença, perda de filhos, talvez a esposa se afastou dele, de amigos, ele perdeu tudo. Mas Eliú estava ali para sustentá-lo. E podemos ver isso no capítulo 33 do versículo 1 de Jó, que diz assim: Mas agora, Jó, por favor, ouça minhas palavras, escute tudo o que eu disser. Então Eliú, ele estava pronto para ajudar Jó no seu ponto de vista errado até aquele presente momento. Eliú, ele era imparcial, ele não estava ali para lisonjear Jó, falar o que ele já tinha feito de bom ou de ruim. Na verdade, ele estava ali naquele momento para fortalecê-lo, encorajar e fazer com que ele percebesse que toda aquela visão negativa que ele estava tendo do soberano Deus Jeová poderia fazer com que ele também se desviasse da fé ou perdesse a sua integridade. Então podemos dizer que Eliú ele foi um verdadeiro amigo, assim diferente de Elifaz, Bildade ou Zofar. No entanto, as palavras de Eliú não foi para amedrontar Jó ou para menosprezar ainda mais ou debilitar ainda mais ele, a sua fé e a sua integridade. Observe só o versículo 6 e 7 do capítulo 33. Veja, perante o verdadeiro Deus, sou exatamente como você. Eu também fui formado no barro. Por isso, você não deve ficar apavorado, com medo de mim. E nenhuma pressão da minha parte deve esmagá-lo. Então Eliú, ele tinha consciência que tanto ele, mesmo não estando passando pela situação de Jó, como Jó passando pelaquela situação, eles eram iguais aos olhos de Jeová. Então Eliú, ele conseguiu ter empatia da situação delicada de Jó e fez com que ele entendesse a sua fala pelo tom amoroso que provavelmente ele usou para que pudesse fazer com que Jó entendesse que a visão dele estava errada. Então nós, da nossa parte, quando tivermos a oportunidade de fortalecer, encorajar, ou talvez desvirtuar uma visão negativa que a pessoa esteja tendo, nós não devemos fazer isso com julgamento, mas antes nós devemos nos colocar na situação da pessoa
para que possamos entender exatamente o que talvez ela esteja passando. Esqueça o seu erro ou algum ato errado que ela tenha cometido. Se concentre na prioridade, que é ajudar a pessoa em sentido espiritual para que ela possa restabelecer a sua fé. E ainda no capítulo 33, o versículo 8 ao 12, observe só o que diz. Mas eu ouvi você dizer, sim, eu ouvi muitas vezes estas palavras. Sou puro, não cometi transgressão, estou limpo, não cometi erro. Mas Deus acha motivos para se opor a mim. Ele me considera seu inimigo. Ele põe os meus pés no tronco, inspeciona todos os meus caminhos. Mas você não tem razão em dizer isso. Então lhe responderei: Deus é muito maior do que o homem mortal. Então Eliú, ele fez com que Jó percebesse as, entre aspas, besteiras que ele estava falando com respeito à pessoa de Jeová. Jeová é muito, mas muito maior do que os nossos problemas, as nossas dificuldades. E por mais que nós queiramos questionar Jeová por algum motivo ou por alguma situação delicada que nós estejamos passando na vida, esquece. Jeová não tem nada a ver com essas dificuldades. Então, assim como Eliú, nós devemos estar pronto para ajudar os nossos irmãos que estejam passando por dificuldade, por depressão, ansiedade, que com certeza não é bom, pois pode fazer com que essa pessoa se afaste de Jeová por tantos problemas. Então a foto, na parte de baixo de nossa apostila, mostra exatamente isso. Uma irmã, de blusa azul, consolando uma jovem mãe, cuidando de seus 2 filhos. Provavelmente, pode ser que ela tenha perdido o seu marido. Eu dei um zoom nessa foto e se os irmãos perceberem aquele quadro lá atrás, que está em cima de uma estantezinha, está a jovem e um homem abraçados. Então, provavelmente, o seu marido pode ter falecido ou está doente e ela está agora uma mãe solteira cuidando de 2 crianças. Para quem passa por esse tipo de situação, com certeza não é fácil. Uma mulher que já é casada, não é fácil cuidar de seu filho e de sua casa, imagina ainda tendo que correr atrás do sustento. Então, uma pessoa nessa situação, ela precisa muito ser ouvida, para que ela possa falar, explanar as suas situações, as suas dificuldades, e a irmã de blusa azul, ela está ouvindo, somente ouvindo, assim como ele o fez. Então, nós, da nossa parte, devemos agir exatamente dessa maneira. Ouça aqueles que passam por dificuldade. Não se apresse em falar, apenas ouça. Possa ser que somente isso seja de ajuda para seu irmão. Mas se não for, assim como Eliú, fale com carinho, fale com amor e mostre-se que você realmente se importa por seu irmão. Se você fizer isso, tenha certeza que você também vai consolar aqueles que estão ansiosos. E com certeza, ao fazer isso, você está recuperando uma ovelha de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença. Espero que possa ter sido útil para você que está fazendo essa parte. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.